maravilhosos e perfeitos estudantes a mais uma aula do nosso aprofundamento. A gente continua aí as nossas discussões enlouquecidas sobre o solo, não é mesmo? Porque de todas as coisas que a gente quer conservar, talvez a gente esqueça a mais importante, que é o solo, que justamente é o que mantém a vida de todas as outras. Mas hoje, especialmente, não estou sozinha. Por quê? Porque o mundo não se faz sozinho. Eu estou aqui com a minha amiga maravilhosa. Aliás, para vocês, professora, para minha amiga, né? Que é a Sumaia. Olá, Fabi, tudo bem? Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula. É um prazer estar aqui com essa professora. Vocês já me conhecem lá do outro componente, que a gente está trabalhando transformações do solo. E eu vim aqui falar um pouquinho e estudar também um pouquinho. Olha que interessante. Ó, que chique! Viemos aqui trocar umas figurinhas com vocês. E para isso a gente vai começar aí mostrando o nosso mapa de shopping. É que eu falo que é mapa de shopping, que é aquele tipo, você está aqui, sabe? É meu mapa de shopping. Então, o nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é a ação humana e as suas consequências. E o componente curricular é o estudo e conservação dos solos. Essa é uma aula da atividade 1, é a nossa aula de sistematização. E a gente está falando que aí, ó, cuidando, a gente dura bastante ainda. Nossa, que bom. Porque o problema é que a gente não está cuidando. Fato. Então, é muito provável que a gente acabe antes do que a gente deveria. Exato, porque não tá cuidando. Porque não cuidar, tá cuidando, né? E uma das coisas que eu tava falando pra eles é que, assim, é bem o que eu falei no começo da aula. O solo talvez seja um dos aspectos que a gente menos pensa, mas ele é o mais importante. Sim, tudo vem do solo, né? Eles já sabem, a gente tem discutido isso no nosso aprofundamento de transformações do solo e nos aprofundamentos da UC1 também, né? De todo o processo de formação, junto com geografia, de quanto tempo demorou para se formar o solo. Então, a gente não vai viver a ponto de ver um solo ser formado, por exemplo. Né? Então a gente não consegue, porque milhões de anos, a gente está aqui numa fração de tempo, né? Geologicamente falando, então... Geologicamente falando, a gente tem segundos aí. Ah, sim. Né? E aí, essa é a questão, porque, tipo, salvem as árvores, salvem as plantas, salvem os animais. Não que não seja importante, pelo amor de Deus, não é diminuindo a importância, mas assim, se a gente não cuidar do solo, aonde essa árvore vai crescer? Se a gente preserva a árvore, né, o contexto, se a gente preservar o de cima, a gente está preservando o de baixo. Então, se a gente pensar dessa forma, até dá, né? Aí, conservando esses dois, você conserva a biodiversidade, porque você não vai mexer lá, né? E aí você acaba conservando os animais, ou não? Ah, depende. A gente tem que conservar. Tudo depende, tudo né? Depende. Esse é o problema, tudo depende. Gente, olha só. Depende, porque a gente está falando de plantação e aí deixar as terras ao ermo realmente é não cuidar do solo. Ou, por exemplo, trazer animais que não são daquele lugar, plantar árvores ou outros vegetais que não são daquela biodiversidade. Perfeito, isso mesmo. E mas eu tô conservando, porque você tá plantando. Mas você não tá conservando. Não está conservando da forma correta e a forma mais adequada que precisaria para aquela região e para o solo mais adequado. Introduzindo ainda espécies que podem trazer problemas para o que já tem ali, né? E isso é o principal problema maior que a gente precisa tomar atenção. Então, toda vez que a gente for cuidar do solo, pensar no que a gente vai fazer, tem que ter lá todo um esquema. Vou comentar para eles de um experimento que eu fiz, posso? Ai, conta, dos bichinhos. Conta tudo. A gente construiu um terrário, né? O pessoal deve ter acompanhado aí com a professora Priscila, a parte de biologia, né? Do componente. E dentro dessa construção desse terrário, eu introduzi umas folhas assim secas, porque eu sei que os animais comem essas folhas quando elas estão nesse processo. Só que ao introduzir essas folhas vieram aonde elas estavam, tá tudo bem. Mas ao introduzir dentro do meio experimental, o que aconteceu? Elas fungaram. Resultado. Eu matei os bichinhos, Teremos gente. um velório hoje depois. Sim, pois é.
Teremos. Eu tô super mal, porque eu adorava. Não, tipo, a gente. Sabe aquele. A gente tá rindo, mas é o rindo de desespero. Não é o rindo que a gente tá feliz, é rindo de desespero. Não, gente, Porque não era o que a gente esperava que fosse acontecer. Não era o que eu gostaria. Eu fui levar comida. Eu agi na maior das boas intenções, aliás, mesmo porque eu gosto disso, né? Então, enfim. Mas aí a gente vê a situação que foi causada ali. Eu não sabia que poderia ter acontecido isso, mas aconteceu. Agora experiência a gente aprende com elas, né? A gente fala bichinho, mas deixa eu contextualizar, né? São os piolhos de cobra, tá? Que não são inofensivos, são animais extremamente inofensivos e fazem parte ali da fauna edáfica, que é da fauna do solo mesmo, né? Eles ajudam. Eu vou até atrapalhar a sua explicação. Só para vocês terem uma ideia melhor, é aquela centopeia durinha. Sabe? Que tem uma casquinha. Parece aquele tatu-bola esticadinho. Isso. Tá? O nome não é minhoca. Não é centopeia. Mas é só pra vocês terem a imagem. Porque quando a Sumaia falou pra mim, é pulga de cobra. Eu falei, piolho. Pulga, sei lá. Piolho de cobra. Eu falei, mano... Cobra tem piolho? Não tem cabelo. Não tinha nem cabelo. Da onde ela tirou esse negócio? Mas, quando ela me mostrou, é isso. Eu conhecia como, tipo, centopeia de terra, tal, tipo, no senso comum. Não é o nome correto, mas só pra vocês saberem qual que é tipo aquele tatu bolinha compridinho. Então tem um monte de patinha e uma carapacinha em cima. Isso. São muito fofinhas. Eu gostava de ir lá fazer carinho às vezes. Aí, infelizmente, aconteceu isso, gente. Mas, assim, eu não cavei pra ver se tem outros. Eu tô esperando que tenha ainda alguém ali sobrevivido ali por baixo, mas... A gente tinha que vir pra aula, então... Mas a gente vai voltar nessa investigação criminal. CSI piolho de cobra. Mas, enfim, é um ótimo exemplo de que nem sempre, por exemplo, uma planta parece doente. Às vezes, aquele fungo, aquele micro-organismo, ele funciona dentro daquele ambiente onde ela está. Mas quando você coloca ela em outro ambiente, não necessariamente vai se desenvolver da mesma maneira, não necessariamente vai dar os mesmos resultados ou vai inferir no meio ambiente do mesmo jeito. Tipo fungo de lavoura. Tem fungo de lavoura que é de boa, mano. Quantas árvores você não vai, às vezes, pegar frutinha e tá meio comidinha e tal? Meu, às vezes, se você transporta isso para outro lugar, você tem, tipo, uma devastação ambiental por micro-organismos. Exatamente, porque cada planta tem uma sensibilidade. E isso vai justamente do tipo, né, do aspecto que ela tem e do que ela desenvolveu para se defender contra essa agressão, que pode ser desde um fungo até um vírus que dá também, ou algumas outras coisas que podem dar nas plantas. É isso que a gente quer dizer. E isso também pode ser semeado até transportado por animais também, né? Uhum. Que podem levar de um canto para o outro. Então, por isso que o ideal é a gente sempre fazer um estudo do solo, um estudo da vegetação, do local, o bioma em que está inserido, né? Tudo isso faz parte. Porque eu lembrei agora que na última aula a gente estava falando sobre os tipos de solo no Brasil. A gente falou no geral, mas mais focado no Brasil e em São Paulo, que assim, existem vários tipos de solo, por exemplo, que são ácidos. Não quer dizer que você pode acidificar ele mais. Né? Tipo, não, é ácido, então não tem problema, vamos acidificar o solo que ele aguenta. Não necessariamente um solo ácido aguenta, ele tem um limite de acidificação. Tem um limite até para as próprias plantas conseguirem se desenvolver. Então, você tem plantas que se desenvolvem em solos ácidos, e aí o que acontece é que se você traz uma outra planta que não tolera aquele nível de acidez, ela vai morrer. Né? Então, aí você precisa fazer as correções químicas, nesse caso, para fazer com que aquele solo fique bom o suficiente para poder você colocar aquela plantação. Mas aí você está fazendo uma correção e uma modificação. Essa acidificação também ela pode acontecer causada pelo próprio homem, né? Tipo, sim, a modificação antrópica ou, na pior das hipóteses, que é o que a gente está vendo agora também, as mudanças climáticas também afetando o solo. Então, essas são as situações que se a gente for ver que as mudanças climáticas estão acontecendo por causa do ser humano como todo, né? Vamos falar assim. Então,
são mudanças antrópicas, né? Dentro da questão do uso e conservação do solo. E isso pode levar a consequências muito drásticas. Não sei se você assistiu, mas bateu direto esse final de semana, que ontem a gente atingiu a população de 8 bilhões. É muita gente. É muita gente. E todas essas pessoas precisam de alimentação para poder sobreviver. E essa alimentação, ela vem única e exclusivamente do solo. Algo engraçado, né, que eu conversei com os alunos mesmo na sala, né, uma vez, parando para pensar. Ah, tá bom, mas eu não sou vegetariano, não sou vegano, não como vegetais. Tá bom, mas você come arroz, você come feijão. E tudo isso vem de onde? Mas você come de carne. uma planta. E aí eu fui chegando aí. Você come carne, ótimo. A carne que você vem de um animal que provavelmente que está ingerindo algum tipo de grão proveniente do quê? Do solo. De uma planta que está no solo. Tenho uma... Aí, só fazendo uma aspas, né? Porque agora é a fala do sociólogo em lugar, né? Por mais que a gente esteja falando de uso e conservação do solo, mas um dado é que um boi tem mais espaço reservado para ele. Então, tipo, a quantidade de espaço que eu tiro, por exemplo, eu tenho uma plantação, eu tenho uma fazenda de 10 metros quadrados. Eu jogo para que cada boi tenha 1 metro quadrado de espaço entre eles. A gente chega a situações que a pecuária, os bois têm mais espaço do que povos indígenas. Eu não duvido nada. Não, eu não vou lembrar. Você também vai. É o que eu sempre falo, gente. Duvidou, por favor, pesquise, tá? Mas pesquise, eu não vou saber a quantidade exata, mas, por exemplo, é mais dedicado espaço para pecuária do que por exemplo, para áreas de preservação ambiental e para áreas de comunidades indígenas, se você for calcular tipo, a quantidade de indígenas por metro quadrado versus a quantidade de bois por metro quadrado. Então, mesmo quando a gente está falando sobre animais, a gente também está falando do uso do solo. E tanto para ele sobreviver, quanto se você, por exemplo, desertifica, né, transforma em deserto por, enfim, ações antrópicas, ações do clima, mudanças climáticas, os animais também não vão parar de viver lá. Então, a gente vai ter menos animais. Então, não importa o que você coma, está vinculado ao solo, exato, direta ou indiretamente. E aí, a gente trouxe um vídeo para vocês, um vídeo curtinho do Ministério da Agricultura falando aí sobre programas para o uso sustentável da terra. Então, fica aí e a gente já volta. Da conservação do solo foi comemorado nesta sexta-feira e o Ministério da Agricultura desenvolve diversos programas e atividades voltados para promover a manutenção e o uso sustentável da terra. Um deles é o Programa Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, que estimula práticas como o plantio direto na palha e a recuperação de áreas degradadas, de modo a melhorar a produtividade do solo e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Na fazenda Dom Bosco é assim. Na área ao lado onde a soja está sendo colhida, a pastagem abriga o gado. No ano passado, era o contrário. Implantar a chamada integração de culturas foi um desafio para o dono da fazenda. Mas o bolso dele e o meio ambiente saíram ganhando. Você está se beneficiando de tudo isso. A emissão de gás nessas situações são menores. Trabalhos foram feitos, inclusive aqui na fazenda teve essa situação de provar que em áreas onde tem a parte de integração lavoura e pecuária, foi um trabalho feito pela UNB, a doutora Mercedes fez, que ela chegou à conclusão que essa emissão de gás, o CO2, por exemplo, para o efeito estufa, seria até menor do que um cerrado nativo. Então, isso são dados comprovados já hoje, né? Desde a década de 1970, Sebastião Conrado pesquisa técnicas agrícolas que diminuam a agressão ao solo. No Paraná, ele foi um dos primeiros a experimentar o plantio direto na palha. Aqui, a área com soja recebe menos agrotóxicos e não precisa ser arada antes de receber as sementes. Você faz uma série de economias, inclusive com a parte de herbicidas, você melhora a matéria orgânica do teu solo, você diminui o número de trabalho de horas máquinas no plantio e no preparo desse solo, que seria essa parte de dessecação. Você apenas pega um passo como esse que a gente está vendo aqui, desseca e já faz o plantio.
O plantio, a máquina sendo apropriada, a máquina já ela própria faz esse plantio. E é só fazer a parte de regulagem que qualquer agricultor está acostumado a fazer. O plantio direto já é uma realidade em mais da metade da área cultivada do país. Aos poucos, técnicas como essas estão substituindo antigos hábitos dos agricultores, que causavam danos ao solo. Promover a sustentabilidade do solo é um dos compromissos assumidos pelo Brasil para a redução dos gases de efeito estufa. Uma das ações nesse sentido é o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Ele prevê apoio financeiro e assistência técnica para agricultores de todo o país que queiram implantar técnicas que aumentem a sustentabilidade do solo. Mais de 3.000 propriedades já participam do programa. A meta é que até 2020, mais de 8 milhões de hectares adotem o plantio direto e em 15 milhões de hectares as pastagens sejam recuperadas. Uma linha de crédito de 2 bilhões de reais está disponível no Banco do Brasil. Então o governo disponibiliza recursos para que ele faça correção de solo, para que ele adquira, melhore o seu rebanho, para que ele adquira sementes, para que ele faça divisão de pastagens. Então tem uma série de práticas que são financiadas por esse programa ABC. Mas para isso é preciso de um projeto técnico, ter um responsável, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, capaz de elaborar esse programa, assinar e prestar assessoria técnica até se estabelecer. Não é apenas fazer uma recomendação e virar as costas para o agricultor. Mas a gente está, como diz, comprometido com o desenvolvimento da comunidade e da agricultura do seu município, da sua região. Mais informações sobre o programa de baixo carbono e sobre as técnicas do plantio direto estão na página eletrônica do Ministério da Agricultura na internet. Então temos aí o site do Ministério da Agricultura, mas, né, eu acho que o ponto principal ali é que a gente não falou nesse aprofundamento, a gente até falou quando a gente estava na UC1, quando a gente estava falando dos aspectos socioculturais, da alimentação e tal, que tem um aspecto que é bem interessante, que é as culturas tradicionais, que normalmente são as que a gente mais despreza, no sentido de hierarquia, sabe? De dizer que, tipo, a gente é melhor do que os povos indígenas, a gente é melhor do que povos tradicionais. Mas, no fim das contas, boa parte das soluções que a gente tem para conservação e estudo do solo, né, para uma boa utilização e tudo mais, vem dessas comunidades. Sim, com certeza. Até as boas práticas, pelo próprio conhecimento do que planta ali, do que não planta, o que é opcional, o que você planta concomitante, que algumas plantas elas inibem a ação de micro-organismos nas outras. Então, não vou lembrar do nome específico, mas existe. Então, você tem esse tipo de ação. Então, fazer esse retorno, né, e reconhecer os povos originários que lidam com o solo há muito mais tempo que a gente, é uma forma também da gente aprender a melhor conservação do solo. Isso é fato, né? Então, trazer práticas sustentáveis, como vocês viram aí, para conservar o solo, para não ter prejuízos, né, nem percas, porque a gente perde milhões de solos aí, estou falando em massa mesmo, por conta de falta de condução, de como você tratar o solo, principalmente pós-colheita. Eu lembrei agora de uma história que você me contou, porque a gente troca figurinhas aleatórias, assim, que era do seu professor, que ele tinha falado, que é o seguinte: na Amazônia alaga muito, tipo, tem bastante subida e descida de rio, e aí que os indígenas nunca perdiam uma lavoura, mas os ribeirinhos faziam exatamente igual e sempre perdiam. E aí os ribeirinhos falaram: mano, o que tá acontecendo, velho? A gente faz a mesma coisa e tá dando errado, e de vocês não tá. E aí que os indígenas falaram: não, mas é que a gente olha as formigas. Exato. Onde elas montam os formigueiros. Se está muito perto da margem, significa que tudo bem, não vai alagar. Se está mais para trás, significa que vai alagar. Então, a gente faz a partir do formigueiro. Exatamente, foi isso mesmo. Eles tendo essa noção de olhar o ambiente e os animais que estão ali,
que é uma forma de indicador de como você deve proceder com a terra no próximo, naquela temporada, né? Eu posso falar muita besteira, se tiver, me corrige, que é o seguinte, se fosse talvez uma solução que fosse pensada, que nós fôssemos pensar, provavelmente a gente aumentaria a margem do rio, provavelmente a gente faria ele mais fundo, tipo, eu esqueci, não é assorear o rio, existe uma palavra... aprofundar, né? Fazer com que ele... Tirar a terra, nesse caso dele, para que ele ficasse mais profundo. Tipo, isso. ao invés da gente só olhar o ambiente ao nosso redor para poder fazer a lavoura, muito provavelmente a gente mudaria o ambiente inteiro para não ter alagamentos. E isso vai mudar o curso de rio, isso vai mudar o fluxo de animais, vai mudar um monte de coisa que já está dentro do bioma estabelecido. Só que a gente mudaria tudo, ao invés de só olhar onde as formigas estão construindo formigueiros. Então, assim, quando a gente olha para o estudo de conservação do solo, não é só a gente, talvez, ter um olhar diferenciado sobre esses processos, mas eu vou até voltar no que você falou, porque assim, mano, 8 bilhões de pessoas é muita gente. E o ponto é exatamente esse, porque eu acho que um dos maiores fake news do aquecimento global, que não é aquecimento global, né, são as mudanças climáticas, mas ia acontecer de qualquer jeito. Isso é fake news, porque ia acontecer de qualquer jeito. Bom, até ia acontecer de qualquer jeito. Não nessa velocidade, não desse jeito. Tipo, como a Su mesmo falou, né? O solo, ele se modifica, ele leva muito tempo para se modificar. Então, as mudanças climáticas também levam muito tempo. E o solo, os animais, a diversidade, ela vai se adaptar. Não é a melhor palavra, mas vamos dizer assim, ela vai se adaptando a essas mudanças. Né? Não é a melhor escolha de palavra adaptar, mas vamos pensar assim. Só que a diferença é que a gente está encurtando esses processos. A gente não dá tempo da natureza se reorganizar, entre aspas. A gente não está dando tempo dela se recuperar. Normalmente, em agosto, a gente já está em déficit com a terra. Porque tem lá um cálculo que é a quantidade de recursos que a gente pode tirar e que a terra se regenera, não é? Entre aspas, se regenera. Normalmente, em agosto, junho, a gente já está devendo. Nesse período, para que você possa ter um plantio adequado, para ter as chuvas que vêm na sequência. Então, se você já tem um déficit, você vai fazer o quê? Você vai correr para fertilização, para adubação, né? Para fazer que não seria necessário, né? Então, se você pensar no próprio ciclo da natureza, ela já reintroduz aqueles componentes, aquelas substâncias que ela não precisa mais dentro do solo novamente, né? Uma floresta não precisa de adubação, né? Se você for pensar, ela está sempre se regenerando justamente porque a árvore que cai por conta de um raio ou coisa assim, ou então as flores, as folhas, né, que no outono elas caem ou perdem lá aquela questão por conta não ficar seca, né, para a planta continuar tendo água. Então, essas folhas, elas caem, elas devolvem os nutrientes que elas absorveram, né, e que são fixos, porque eles estudaram isso no componente comigo, né? A gente tem nutrientes que são fixos, que eles não se mobilizam, e a gente tem nutrientes que se mobilizam, né, de um momento para outro, em alguma situação ali da planta. Então, esses nutrientes que são fixos, eles caem novamente no processo de putrefação, eles voltam para o solo. E aí a planta pode reabsorver e reiterar isso nas suas novas folhas no seu próximo ciclo. Olha que lindo que é a natureza, né? Regenerativa. Inclusive o ciclo do carbono, se a gente pensar que até a morte natural de animais também servem para esse processo, né? E eu falo natural por causa que quando a gente fala sobre animais que morrem por exemplo, contaminação por mercúrio, contaminação por chumbo, a gente falou, eu acho que a gente falou sobre isso no componente passado, né? Sobre esses processos de degradação na natureza, onde, por exemplo, devido à construção de uma usina hidrelétrica, estava falando de Belo Monte, que um dos lagos, rios onde eles pescam, estava tendo chumbo ou era mercúrio, né, por causa justamente dos processos de mineração, mas também devido à construção da hidrelétrica. E aí fazer com que os animais estivessem... metais pesados são acumulativos, então eles vão ficar no corpo daquele animal, e quando ele morrer e for absorvido, entre aspas, pela terra, esses metais pesados também vão para a terra. Então, assim, é muito complicado. E o solo, ele tem muitas funções, ó, vai aparecer aí para vocês. Então, a gente tem a purificação da água, foi o que eu falei. Inclusive, os ciclos têm a ver com o solo. Sim. O ciclo da água não tem nada a ver com o solo? Isso aí é fake news.
Então, ó, temos aqui purificação da água e degradação de contaminantes, né? Ele ajuda também na purificação. Tá aí aquele velho e famoso experimento do filtro de pedra. Ah, sim. Você bota calcário, você bota argila para areia, filtrar água. isso. Esse processo ocorre naturalmente. Exato. Sem o algodão, tá? O algodão, isso você não encontra na natureza. Regulação climática. Então, também, quanto mais a gente degrada, mais rápido as mudanças climáticas acontecem. Ciclagem de nutrientes. Habitat para organismos e animais, foi o que eu falei para vocês. A gente não tá falando só de minhoca, a gente tá falando de topeira, a gente tá falando de... Piolho de cobra. Piolho de cobra. Regulação de enchentes, por causa que justamente ela se autorregula, mesmo quando a gente fala de época de cheia na Amazônia, não é uma enchente descontrolada. Não. Ela, vamos dizer, é prevista pela natureza, não vai encher 4 quilômetros. Exato. Até enche, mas tá planejado. Né? Fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. Vários remédios vêm justamente, né, desses micro-organismos e também das plantas. Tanto que alguns remédios e algumas coisas você só consegue em lugares específicos do mundo, por causa que os nutrientes e os minerais são específicos daquele lugar. Tá aí o wasabi, que é caríssimo, que só nasce num rio, na borda de um rio, específico no Japão e em nenhum outro lugar do mundo, porque só lá tem os negocinhos que dá o... Fabiana gosta de wasabi, gente. Vocês já viram, né? Ai, menina, eu tive que estudar Japão com outro aprofundamento. Eu sou assim, ó, otaku. Base de infraestrutura humana, a gente constrói em cima desse solo, né? Fornecimento de materiais de construção. Então, se a gente for pensar, tijolo de barro, por exemplo, ou até a própria madeira, fundações. Herança cultural. Sim. Tanto que ela guarda, porque foi soterrada, né? Mas quanto boa parte dessas heranças também tem relação com o solo, produção de alimentos, fibras e combustíveis e sequestro de carbono, né? Querendo ou não, é ela que faz a regulação de carbono. Se a gente não soltasse todo o carbono possível e imaginário e esperasse que a Terra fosse um filtro master. Lembrando que esse carbono que a gente fala que está soltando são justamente provenientes dos combustíveis fósseis, que são carbono que foi retido justamente lá há milhares de anos atrás. Então, é desse carbono que a gente está falando. E a questão é reduzir a utilização, né? A gente está falando assim, parou tudo, reduzir muito. Então, e aí, para isso, a gente precisa nos reorganizarmos energeticamente, né? Ter esse pensamento aí. Eu não acho que acabe totalmente, né? Como fala, é que nem você fala, o que a gente estava comentando em umas outras conversas. Mas eu acho que reduzir é necessário. Então, esse novo pensamento, né? É que talvez até aquela visão mais pé no chão, né? Tipo, mano, não vai ser assim, ai, gente, acordamos, acabou tudo, agora todo mundo é vegano. Mentira, o veganismo ajuda bastante, mas não é a solução de todos os problemas. Mas assim, gente, agora a gente consome de maneira sustentável, a gente separa o lixo, carro é tudo elétrico, é isso. Vai acontecer? Desse jeito, não. Mas se a gente for reduzindo aos poucos, isso for se tornando um hábito, muito provavelmente as próximas gerações vão ter que pensar sobre isso, porque elas já vão ter internalizado esses processos. Exatamente. E é justamente falar mais, dar espaço mais a isso dentro, não só da educação, que é o momento que a gente está fazendo aqui, conversando e fazendo as orientações, mas a conversa em casa a respeito de perspectivas, de outro olhar, do que fazer, né? Então, nesse feriado eu estava conversando, olha, existem ONGs que recolhem tampinhas de plástico, por que não fazer uma ação estudantil dentro da escola, onde os alunos pudessem recolher tampas de garrafas plásticas para ajudar essas ONGs que fazem esse processo, né? Até então, o metrô estava fazendo isso, né? Então, eu colhia as minhas, né? E levava até o metrô. Eu esqueci diversas vezes, gente, que nem eu tenho a cabeça na lua. Então, eu comecei a colocar na saída, porque me incomodava ali. Aí, na hora que eu fosse, eu falei, tô indo pro metrô, vou levar e vou passar lá e vou levar. E aí, você pede, olha, educadamente, né? Às vezes, você não vai nem entrar lá, passar a catraca, porque fica do lado de dentro, você pede para algum atendente, olha, você pode levar para mim, né? E era sacão, o pessoal falou, nossa, que bom, né? Fico até feliz por você estar ajudando. Não, eu lembro da minha escola, que no Almeida Júnior, que a gente fez um negócio que, mano, muito idiota. É idiota que, assim, não, foi um projeto super da hora, mas, assim,
se você pensar, é uma ideia muito idiota, que poderia ser uma coisa que todo mundo faz. Aluno bebe refrigerante, não só eles, nós também. E aí tinha bastante latinha. A gente comprou um amassador de latinha, separou um lixo só para isso. E aí a gente separou esse lixo para os alunos trazerem, tipo, papel. Você tem papel em casa, trabalho, sei lá, que você vai jogar fora, óbvio, a gente conversava, não era assim, catando papel dos outros também. E aí a gente vendia num lugar de coleta ali, e esse dinheiro a gente revertia para a escola. Cara, é uma ideia muito besta. Eu falo idiota no sentido de que, cara, é super praticável. Não é caro o negócio de amassar latinha, dá pra você instalar, você não precisa de outras pessoas pra isso. Não é um bagulho que dá, sei lá, dá um trabalho, assim. E, cara, super resolveu. A gente conseguiu angariar fundo pra escola, melhorar vários processos numa ideia super simples, né? E foi uma ideia que, ao mesmo tempo, genial, vamos dizer assim, porque... mas uma ideia simples. Então, às vezes, a gente também coloca muito peso de que para ter mudanças sustentáveis, a gente precisa mudar processos muito absurdos. E não precisa, né? Por exemplo, eu não sei em todos os bairros, mas eu sei que a maioria dos bairros em São Paulo, você tem coleta seletiva um dia da semana, passa um caminhão pegando recursos, pegando lixo reciclável. A maioria das pessoas que eu conheço não sabem disso. Né? Então, fica aí a dica para vocês. Eu deixei aqui para vocês também sobre a importância sobre a biodiversidade, sobre a conservação do solo em relação à vida. Enfim, tudo isso a gente conversou na aula, a gente não ia ficar lendo o texto de qualquer jeito, sobre a importância para a própria saúde, né? Enfim, e aí depois vocês podem dar uma olhada e eu deixei aqui para vocês algumas dicas, tá? Para manejo sustentável do solo, tudo isso a gente falou durante a aula e tem uma atividade para vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Muito obrigada, Sumaia. Você enriqueceu a minha aula 1 milhão. Sumaia é linda e a gente se vê em mais aulas. Tá certo. Então, só chamar. Tchau, pessoal. não esquece de avaliar a aula, importante.